O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na segunda semana do Advento, na quinta-feira da segunda semana do Advento, e a liturgia da palavra de hoje parece conter uma contradição. Parece que não há uma harmonia entre elas quando é apenas uma impressão, isto é, não há contradição, mas há uma complementaridade, isto é, uma e outra se completam. Na primeira leitura, Deus mostra a sua primazia, isto é, Ele nos ajudará na preparação do caminho do Senhor. Isto é, nós estamos no tempo do Advento, em que nós estamos preparando a vinda do Senhor. Mas não é uma preparação simplesmente pessoal, isto é, eu estou me preparando para acolher Jesus na minha vida, sim, mas é também uma preparação com um caráter comunitário, isto é, os pais preparando os seus filhos, o sacerdote se esforçando para preparar os fiéis, para que acolham Jesus em seus corações, nas suas almas. Então existe um aspecto comunitário, um aspecto eclesial, a igreja que se prepara, que prepara o caminho do Senhor para que Ele venha. Pois bem, então a primeira leitura, ela enfatiza o quê? Que Deus nos ajudará. Deus não nos deixará sozinhos nessa missão. O contexto da primeira leitura de hoje é o quê? Israel no exílio, na escravidão, debaixo da bota da Babilônia. Então, como era difícil Israel se libertar, e Deus diz assim: eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Não chama Israel até de pobre verme, isto é, eu sei, você é pequeno, você não pode muita coisa, você é como uma criança que eu preciso tomar pela mão, mas eu te ajudarei. Isto é, Deus é o nosso auxiliador e Ele nos ajudará a preparar o caminho para acolhê-lo. Deus é o nosso auxiliador e Ele nos ajudará a limpar os caminhos do Senhor no nosso coração, para que nós estejamos preparados para a sua vinda. A oração coleta da missa de hoje diz assim: despertai, ó Deus, os nossos corações, a fim de prepararmos os caminhos do vosso Filho. Então, meus santos, preparar os caminhos do Senhor é mudar de vida. Preparar os caminhos do Senhor é mudar de mentalidade, isto é, começar a pensar segundo Deus, começar a amar as coisas de Deus, desejar de todo o coração as coisas do céu. E nós sabemos, meus santos, que nós não somos capazes de por nós mesmos obter a conversão, a mudança de vida, a mudança de coração, a mudança de mentalidade.
Então, nós precisamos do auxílio do Senhor, nós precisamos que o Senhor venha em nosso auxílio e Ele realize essa obra no nosso coração, porque nós, por nós mesmos, somos tão pecadores e tão inconstantes. Pense em você que está se preparando para o Natal, pense em você no início do advento, talvez bem motivada, bem motivado, pensando em ser generoso, em ser generosa para com Deus, e o advento começam as outras preocupações, e você vai se esquecendo de nosso Senhor, e você vai desanimando na sua dedicação a Deus, e você vai vendo as dificuldades de se aproximar de Deus, de ser de Deus, e você vai esfriando. Quando você não via as dificuldades de ser de Jesus, de ser um católico, uma católica de verdade, você estava cheio de entusiasmo. Mas quando você viu o que vai custar a sua fé, o preço da sua fé, você começa então a desanimar. Pois bem, nós somos isso, meus santos: fraqueza, limitação, debilidade, inconstância, muito pecado. Quantos pecados existem lá no nosso coração, na nossa alma, quantos apegos. Então, quando nós nos olhamos, e aqui é importante, sim, é importantíssimo que nós nos olhemos, porque existem pessoas que não têm contato com a sua realidade espiritual. Existem pessoas que não se veem à luz de Deus, elas se veem à luz do mundo. Então, à luz do mundo, meus santinhos, vocês que estão aqui na igreja, vocês são santos de sétima morada. Imagine, no horário aqui de Cuiabá, às 6h20 da manhã, vocês estão aqui na igreja. Nossa, como vocês são santos, porque à luz do mundo, um pouquinho que se faz para Deus já é muito, mas à luz da santidade, nós sabemos quão longe estamos dos santos amigos de Deus, quão longe estamos de um coração que verdadeiramente ama a Deus. Então o primeiro passo é esse: pedir a Deus que nos conceda a sua luz, para que nós vejamos a nossa feiura, para que nós vejamos quão pouco o amamos, porque se estivermos na ilusão do mundo, este tiquinho que fazemos já é muito, mas para quem ama de verdade, isto que nós fazemos não é nada. Pois bem, então, quando nós vemos que existe uma grande obra a ser feita, a tentação é querer desanimar e dizer: misericórdia, Senhor, é muita coisa. Imagine quando eu olho para um Padre Pio, para um São João Maria Vianney, para um São João da Cruz, para um São João Bosco, para estes santos sacerdotes, quando eu olho para os mártires que derramaram seu sangue e perderam tudo por causa de Cristo, e eu olho para mim, eu coro de vergonha, porque vejo como estou distante. Mas vem aqui o Senhor e diz: eu te ajudarei. Tu és um pobre verme, mas eu te tomarei pela mão. Eis que eu, diz o Senhor, Isaías capítulo 41, versículo 15, eis que eu te transformarei num carro novo de triturar. Isto é, imagine o que é que nós ouvimos no início do advento. Ouvimos no domingo passado que todo monte deveria ser rebaixado, e Deus diz: eu te transformarei num carro de triturar, e você vai sair triturando e vai aplainar esses montes. Eu te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra, hás de triturar e despedaçar os montes e reduzir as colinas a poeira. Isto é, eu te farei tão forte
que tu has de preparar o caminho do Senhor. As colinas não precisam ser rebaixadas? Pois bem, eu te farei um carro novo de triturar, com dentes de serra, e tu não terás trabalho. Então, essa realidade de que quando a graça de Deus, quando o Espírito Santo vem, o difícil se torna fácil. Quando estamos mergulhados no Espírito Santo, até aquilo que nos faz sofrer é amável. Quando o Espírito Santo, quando somos movidos pela graça, as coisas difíceis não são insuportáveis. Isto é, nós teremos até mesmo alegria de dar a Deus aquilo que Ele nos pede, de fazer aquilo que na carne simplesmente seria impossível, mas se movidos pela graça, aquilo impossível aos homens se tornará possível a Deus em nós. Então é isso o que Deus promete aqui na primeira leitura. Mas eu dizia que parece haver uma contradição entre a primeira leitura e o Evangelho. Sim, porque enquanto a primeira leitura enfatiza a ação primordial de Deus, o Evangelho diz assim, que o reino dos céus sofre violência, versículo 12, Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Isto é, precisa haver uma colaboração da nossa parte, precisa haver uma certa violência, uma certa colaboração que exigirá de nós uma violência para que os caminhos do Senhor sejam preparados no nosso coração. Meus irmãos, peçamos a Deus, peçamos ao Senhor que nos conceda esta graça. Mas lembra, eu falava no início da celebração, não apenas para nós, mas para os nossos, para aqueles por quem rezamos, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, pela igreja no nosso Brasil, pelos padres do nosso país, pelos padres do mundo inteiro, pelos bispos do mundo inteiro, pela igreja no mundo inteiro, para que nós nos preparemos para a vinda de nosso Senhor, por mais difícil que o contexto atual se apresente. Por esses dias eu conversava com uma pessoa, com uma mãe, que falava da dificuldade de preparar os seus filhos para Deus, porque a mídia, o mundo atual, é totalmente avesso a Deus, é contrário a Cristo. Quer dizer, como se tornou difícil pregar o Cristo, pregar o Evangelho, no mundo que vira as costas para o Evangelho, no mundo que vira as costas para Deus, no mundo que zomba de Deus. Como alcançar os nossos filhos que estão sendo alimentados noite e dia nessas redes sociais, que estão sendo alimentados noite e dia por essas informações cada vez mais contrárias a Cristo e ao Evangelho. Neste mundo lá fora, em que existe liberdade para tudo, desde que não seja liberdade para o Evangelho e para se pregar a palavra de Cristo, em que em nome da liberdade de expressão se permite qualquer coisa, mas esta mesma liberdade de expressão não é concedida aos cristãos, que se tornam cada vez menos influentes no mundo. Vocês, por exemplo, já comentamos aqui, isto é, o quanto nas redes sociais os cristãos são silenciados cada vez mais, o quanto aqueles que pregam a verdade, e às vezes não são nem cristãos, mas pessoas que falam, porque uma pessoa intelectualmente honesta, ela está aberta à verdade, e ela
consequentemente estará aberta à fé. Mas uma pessoa que é movida simplesmente pelos seus interesses e não pelos seus princípios, ela está voluntariamente cega, ela está voluntariamente de olhos fechados, isto é, ela não vê porque ela não quer, não porque ela seja incapaz, porque ela é intelectualmente honesta. Então mesmo aquele que não tem fé, mas se ele for intelectualmente honesto, ele vai ver que existe algo de estranho nesse mundo. Imagine, meus santos, vocês devem ter visto por esses dias, que o embaixador LGBT junto à União Europeia, ele se vestiu de Virgem Maria trans. Ele vestido de Virgem Maria, com barba, como se a Virgem Maria tivesse sido uma mulher trans. Isso é profundamente ofensivo aos cristãos, mas não, isso é liberdade de expressão. O embaixador da causa LGBT junto à União Europeia, mas esta mesma União Europeia é aquela que diz que o termo Natal deve ser retirado, porque é muito ofensivo, deve no máximo dizer Feliz Festa. Feliz Natal é muito ofensivo. Mas como assim? São dois pesos e duas medidas. Isto é, em nome da liberdade, eles ofendem a fé cristã, mas esta mesma liberdade os cristãos não têm para desejar um Feliz Natal. Houve toda uma manifestação contrária e é permitido. A União Europeia tirou essa recusa em se desejar o Feliz Natal, mas só o fato de se pensar nesta possibilidade, já se vê a arrogância do argumento e o fechamento a toda e qualquer liberdade para os cristãos. Imagine aquele grupo de humor satânico, sim, é um grupo de humor satânico, chamado Porta dos Fundos, que todo Natal faz questão de fazer algo ofensivo à fé. Este ano eles apresentam Jesus. Ano passado foi Jesus Cristo gay, este ano é Jesus Cristo um adolescente viciado em pornografia e que encontra Deus em um bordel, em um prostíbulo, e isso é apresentado em nome da liberdade e é divulgado pelas redes sociais, mas os cristãos nas redes sociais, eles são cada vez mais calados. Se você posta algo nas redes sociais, tem cada vez menos alcance. Mas aqui eu digo, você vai dizer, ah padre, mas isso é com todos os cristãos? Entenda, cristão que promove conteúdo claramente cristão. Cristão que fica fazendo bobagem na internet, não tem problema. Mas cristão com conteúdo cristão é cada vez mais silenciado, seus vídeos têm cada vez menos alcance. Por quê? Porque eles são contrários, eles são uma voz dissonante e discordante daquilo que nós ideologicamente queremos cada vez mais promover. Meus irmãos, se nós estivéssemos fundados simplesmente nas nossas forças e na nossa capacidade, isso seria um discurso deprimente, desestimulante. Se nós estivéssemos fundados simplesmente na nossa capacidade de estratégia e na nossa eloquência em pregar a verdade, eu estaria totalmente desestimulado, desanimado e entregue ao fracasso. Mas a minha confiança é que, é verdade, eu preciso fazer a minha parte, porque o reino dos céus é dos violentos, mas é muito mais verdade que o Senhor me ajudará. Não temas, vamos lá, vamos ouvir de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó,
pobre verme, não tenhas medo, não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Meus irmãos, peçamos a Deus que Ele nunca nos permita esquecer que Ele nos ajudará, Ele não nos deixará, meus santos, sozinhos na provação. Quaisquer provações que vierem, se vierem outras maiores provações e maiores dificuldades, não temas, eu te ajudarei. E se vierem perseguições, porque nós insistimos em ser cristãos de verdade, e insistimos em denunciar isso que vemos ser claramente desonesto e injusto, não temamos, não tenhamos medo, o Senhor nos ajudará. Por quê? Porque nós somos bons? Não, mas porque nós somos seus. Porque nós somos santos? Não, devemos ser. Mas não porque sejamos santos, mas porque Ele é santo, e Ele não mente, e Ele não engana e não se engana. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão, e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor, o teu Salvador. Que esta fé, meus irmãos, cresça cada vez mais nos nossos corações, para que nós nunca desanimemos em lutar em nome de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.